Olá para todos, eu sou o professor Gustavo e vocês estão no Projeto Estudando. Eu espero que estejam todos prontos, porque hoje nós vamos falar do docinho de festa mais popular do país. No final de 1945, Getúlio Vargas estava extremamente pressionado com o fim da guerra e questões que eu acho que não cabem tanto aqui nesse vídeo, mereceriam um vídeo específico para isso. No final das contas, ele acaba muito pressionado e tem que convocar novas eleições. Essas eleições se transcorrem no final de 1945. O principal candidato de oposição à linha política que o Vargas geralmente seguia se chamava Eduardo Gomes e ele era brigadeiro, ele era um militar de patente, um militar de carreira muito condecorado. Ele havia sobrevivido, lutado e sobrevivido na revolta do 18 Forte aqui no Rio de Janeiro. E aí a UDN, que era um partido conservador nacional da época, lança a candidatura desse brigadeiro, o brigadeiro Eduardo Gomes. Ele é muito popular, ele alcança, principalmente nas elites, uma grande popularidade. Enquanto isso, em São Paulo, algumas senhoras, algumas pessoas, os partidários dele, organizam festinhas, recepções para receber apoiadores, convencer esses apoiadores, discutir a candidatura dele e, é claro, angariar fundos. Senhoras apoiadoras do Eduardo Gomes, do brigadeiro Eduardo Gomes, criam então um docinho, uma iguaria culinária, para poder oferecer nessas recepções. E esse docinho ele é oferecido como docinho do brigadeiro. Com o tempo, a popularidade do brigadeiro, do candidato brigadeiro, acaba levando esse docinho para diversos pontos do Brasil e ele se populariza e se torna o doce que hoje a gente vê em qualquer festa infantil. Existem algumas divergências, mas o mais provável é que realmente esse doce tenha sido criado em São Paulo, tenha sido criado nesse contexto de candidatura. Até porque, naquela época, apenas em São Paulo existiam fábricas de leite condensado. Eram duas fábricas da Nestlé, uma que ficava em Araras e a outra que ficava na própria capital. Nessas receitas antigas, o chocolate em pó, que é direcionado nas receitas para fazer o brigadeiro, era o chocolate em pó da Gárdano, que também era uma fábrica que ficava em São Paulo. O popular chocolate do padre. Posteriormente, esse chocolate acabou também sendo comprado pela Nestlé e se popularizado. Vocês devem lembrar, é uma caixinha de chocolate que tem dois frades, baseado numa pintura renascentista até, mas são dois padres, ou monges, alguma coisa assim, que estão comendo na pintura original uma galinhada, aqui na adaptação virou um chocolate. É claro que um doce com tons políticos tem alguns desdobramentos. A galhofa da política nacional sempre brincou muito com isso. Por exemplo, até hoje, no Rio Grande do Sul, o brigadeiro é conhecido como negrinho. Isso porque o Rio Grande do Sul era a grande base do Vargas, do Getúlio Vargas, e, obviamente, o candidato de oposição a ele não conseguia a mesma entrada naquela localidade. Por isso o doce acabou recebendo um nome diferente no Rio Grande do Sul. Os opositores do Eduardo Gomes aproveitavam também para debochar, porque eles diziam que o brigadeiro recebia o nome do candidato porque ele não levava ovos na composição. Isso era uma brincadeira de extremo mau gosto, porque durante a Batalha do 18 do Forte, o brigadeiro levou um tiro que fragmentou o fêmur dele. Mas no senso comum, no imaginário popular da época, se disseminou a ideia de que esse tiro tinha sido na virilha. Por isso brincavam dizendo que ele teria perdido os ovos. Obviamente também tem todo um desdobramento de coragem, como se ele fosse covarde, debochando mesmo do candidato. Outro fato curioso é que boa parte da popularidade do brigadeiro, do candidato brigadeiro, se dizia ao fato dele ser um cara garboso, bonitão, elegante, tanto que existia um slogan: vote no brigadeiro porque ele é bonito e é solteiro. Esse era um jargão da época, era um slogan que corria na época, e é lógico que isso se passou também para o docinho, que era chamado muitas vezes de gostoso como o brigadeiro. Aí a gente fica imaginando aquelas velhas dos anos 40 e 50, na passagem, comendo brigadeiro, pensando no candidato, né? No final das contas, apesar da popularidade, é até meio contrassensual, ele liderava muitas das pesquisas, era considerado favorito, mas o brigadeiro perde, o candidato brigadeiro perde as eleições para Eurico Gaspar Dutra, que havia sido ministro de Vargas. Então
no imaginário popular ele ainda continuava com alguma noção do varguismo, né? E muitos dos especialistas em políticas na época dizem que foi porque ele não conseguiu retirar o ar elitista que ele tinha, que ele não era muito bom orador, que com isso ele acabou perdendo muitos votos. A verdade é que apesar dele não ter ganho a candidatura da época, a eleição da época, o doce que leva o nome dele, até hoje, é o doce mais popular do país. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da brincadeira, que a gente está trabalhando de novo com a relação entre cultura pop, entre brigadeiro, uma curiosidade entre as guloseimas e a história. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilha. Quem não gostou, deixa pra lá. E vamos continuar com a ideia do canal. Muito obrigado, gente!